E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu conversar com você, especialmente você que está interessado em prestar esse concurso aí que você está vendo na sua telinha aí, tá vendo? Ministério Público da União. Você tem interesse em prestar esse concurso? Você nunca prestou um concurso público, você não sabe como é que funciona? Ou você já prestou um concurso e você morre de medo dessa banca examinadora que você está vendo aí na sua tela, CESP-NB? Então eu vou convidar você a me acompanhar aqui nessa aula zero, a gente chama de aula zero, que eu vou mostrar para você aqui um negócio chamado mapa da prova. Então é importante você entender o seguinte: esse mapa da prova não é nenhuma mágica, né, mas é uma forma de facilitar os seus estudos e você aplicar esse conhecimento que você adquiriu com seus estudos durante a prova. É claro que você vai treinar para isso. Quando se presta um concurso público, a gente não estuda só a matéria, né? Só a disciplina, aquilo que é questionado no edital. A gente também tem um pouco de contato com o estilo da banca examinadora. Então existe uma banca examinadora, para quem não conhece o concurso, né? Uma banca examinadora, ela é contratada pelo Estado a fim de elaborar a prova, ok? Então, nesse caso, o concurso do Ministério Público, técnico e analista do Ministério Público, vai ser o CESP-NB, que é uma banca em que a maioria dos alunos que fazem as provas, eles têm morre de medo, né, do CESP-NB. Eu vou mostrar que você não precisa ter medo nenhum, né, absolutamente. É uma prova tranquila. O que eu vou mostrar para vocês é esse mapa da prova. Então vamos dar uma olhadinha aqui, me acompanha nesse nosso raciocínio aqui, ó. Esse mapa da prova que eu separei para vocês aqui é especificamente para a matéria de língua portuguesa, né? Então, eu quero que você seja bem-vindo, que você seja bem-vindo aqui ao nosso site. Muito prazer em conhecê-los. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa, e eu fiz aqui um estudo da banca examinadora. Já estou há muitos anos nessa vida de concurso público, né? E há muito tempo também lecionando para concurso. Então a gente vai aprendendo, né? Como que a banca faz, como que a banca pergunta. Então, se você pegar provas anteriores dessa banca examinadora, né, aqui ó, do CESP-NB, que vai fazer esse concurso, você vai reparar que na matéria de língua portuguesa eles têm o mesmo estilo, aliás, como qualquer outra banca. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa da prova. Em primeiro lugar, o que a gente faz? Nós temos que ter o edital em mãos, né? Então, especificamente o edital de língua portuguesa. Que mais? Vamos ver o estilo das questões. Conforme eu disse, a banca examinadora ela tem um estilo para questionar. A gente vai ver qual é esse estilo, porque esse estilo tem que ser treinado. Então, conforme eu disse, não basta só você estudar a disciplina, estudar as matérias que vão ser questionadas, mas o estilo das questões também. Que mais? Esse negócio, gente, de palavras-chave é um negócio muito interessante, né? Porque são questões que têm enunciados, evidentemente, e a gente treina essas palavras-chave, né? Isso não tem mágica nenhuma. São palavras que realmente aparecem, termos, né? Expressões que aparecem nos enunciados e que vão direcionar o candidato para a resposta correta, tá certo? A gente vai treinar isso daí. Temos em mãos aqui a prova anterior, isso é fundamental para você se preparar para uma prova próxima, né? Essa próxima prova, a gente pega a prova anterior para ter uma noção. E, finalmente, essa prova de técnico do MPU, que foi em 2013, o último concurso foi em 2013. Então, legal, ó, esse aqui é o edital de língua portuguesa para o cargo de técnico. Agora, veja bem, técnico você vai ganhar um pouco mais de 7 mil reais. E você precisa ter apenas o nível médio. Então, para pensar um pouco. Quem no Brasil, né, assim, de uma maneira geral, evidentemente, com um nível médio, consegue um emprego para ganhar mais de 7 mil reais. Né? Quem que consegue isso? Minimamente. Muitas pessoas procuram emprego, ainda mais no dia de hoje. Então você tem uma grande oportunidade aí que é esse concurso técnico. Né? Então você vai ter salário fixo, você vai ter garantia de emprego, você vai ser um servidor público federal, né? Você vai ter um ótimo salário de pouco mais de 7 mil reais, você vai ter férias, 13º, você vai ter aposentadoria, enfim, você vai ter uma garantia de vida, a sua vida profissional vai ficar resolvida, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quem é servidor, quem já fez concurso, né? Quem está fazendo concurso também, sabe disso, né? Por isso que você procura um concurso público. Legal, vamos pegar o edital. O que eu vou fazer com esse edital? Esse edital está fora de ordem, né? Fora de ordem. Mas professor, o examinador faz isso? Claro, gente, é lógico que faz.
ele coloca o edital fora de ordem. Então você pega uma pessoa que não está treinada para concurso e não conhece a disciplina, ela vai começar a estudar por compreensão e interpretação de texto, que você está vendo aí, né? Depois vem lá tipologia, ortografia, assim vai. Se você seguir essa ordem que está aí no edital, ela não é uma ordem adequada de aprendizado. Então o que a gente faz nesse mapa da prova? Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente reorganiza, né, esse edital, colocando numa ordem mais adequada, que vai facilitar o seu aprendizado. Então vejam, não é uma mágica, mas vai facilitar. Então aquele candidato que não tem treinamento, ele demora muito mais, né, para absorver a matéria e para ser aprovado, óbvio, né? O candidato que conhece a matéria, né, estuda de forma organizada, conhece palavra-chave do enunciado, conhece a banca examinadora, você há de convir comigo que esse candidato tem mais chance. Então é o que a gente vai fazer aqui nesse mapa da prova. Bom, vamos lá, pegar a prova anterior. Então o que o examinador vai fazer? Ele vai te dar um texto, tá vendo? Texto 1. Olha do seu canto esquerdo aí da tela, tem a numeração. Essa numeração é o número de linhas do texto, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. É o número de linhas. Por que o CESP faz isso? Porque quando ele vai fazer uma questão, questionamento, né, uma pergunta, na maioria das vezes ele coloca você na linha, né? Ele te dá uma referência de linha. Então, por que eu estou dizendo isso para você agora? Para você não ler esse texto imediatamente. Eu sei que você está lendo o texto aí, né? Eu coloquei o texto para você, você já começou a ler, né? É natural isso. Não faça isso. Então, tire os olhos do seu texto, presta atenção no que eu vou falar. Você vai pegar o enunciado da questão, olha só. Em relação às informações, vamos parar aí, ó. Informações. O que é isso? Quando ele pergunta em relação às informações, significa dizer que ele poderá fazer uma pergunta de interpretação de texto. E estruturas, olha lá, tá vendo? Estruturas linguísticas. Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu, examinador, estou dizendo para você, candidato, que eu posso fazer uma pergunta de interpretação quando eu coloco a palavra informações e também posso fazer uma pergunta de gramática, uma pergunta de regras. E aí a gente vai lá para a primeira questão, dá uma olhadinha lá, ó. Prejudica-se a correção gramatical. Veja só, todas as vezes que aparecer essa expressão prejudica-se a correção gramatical, ele está dizendo assim, candidato, eu estou dando um texto para você legal, perfeito, bonitinho, e pode ser que aconteça um erro se você, olha lá, substituir, tá vendo? Olha a palavra-chave aí, ó. Então, ó, prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir, quer dizer, tirar esse tal e identificaram-se lá na referência 23, que é a linha 23, por foram identificados. Então vejam, aqui eu não vou mostrar a matéria para você, tá bom? Aqui eu não vou corrigir a questão e dar a regra para vocês, esse não é o objetivo da aula 0. A aula 0, o objetivo é mostrar a palavra-chave, depois você vai ver que nas outras provas é a mesma coisa que acontece. Olha só a segunda questão, mesma coisa lá. Prejudica-se a correção gramatical ao substituir a expressão 10 anos atrás, lá na linha 3, lá, referência 3, por há 10 anos. Depois você vai ver na matéria que isso é possível acontecer, mas deixa para depois. Então, ó, prejudica-se a correção gramatical ao substituir uma coisa por outra? O que o examinador está perguntando? Ele está dizendo assim para você, candidato, eu quero que você retire uma expressão do texto, substitua por essa que eu estou te dando nesta linha, e eu quero saber se isso fica errado. Então, errado de acordo com a norma padrão. Então, quando aparece prejudica-se a correção gramatical, é porque ele está fazendo uma pergunta de gramática. Olha o próximo ali, ó, vocábulo. Ok? Ó. Bom, vocábulo, o que é isso? É uma expressão, é um sinônimo de palavra, é um sinônimo de termo. Então, o CESP-NB pode usar a palavra vocábulo, pode usar a palavra termo, pode usar a palavra, né? Para dizer o seguinte, olha, essa palavra, candidato, esse vocábulo epíteto, aí na linha 4 do texto, né? Ela pode ser substituída, ou melhor, ela introduz uma expressão que qualifica, né? Ó, qualifica. O que é qualificar? Qualificar é dar uma característica. Ele está falando para você que isso é um adjetivo. Então ele quer saber se fica correta, se está correta essa expressão, se ela introduz realmente uma expressão que qualifica e explica a função desse tal CNJ aí, ok? Bom, é uma palavra-chave. Dá uma olhadinha nessa próxima aí, ó. Retoma por coesão. Olha para o texto. Olha aí, ó. Retoma por coesão. O que significa retomar por coesão? Bom, retomar significa ir para trás, ok? Coesão significa ligar,
né? Então quando ele menciona aí, ó, pode ver o seguinte, ó, presta atenção no enunciado. Olha para o enunciado agora, ó. No segundo parágrafo, né? Olha lá. O segmento, o órgão, na linha 9, referência nova, retoma por coesão o termo antecedente, claro, né? Se é antecedente, vai retomar. O CNJ lá na linha 8, na referência 8. Então não estranhe essa palavra retoma por coesão. Retoma por coesão significa dizer, o candidato, essa palavra órgão, ela faz referência ao CNJ. Essa palavra órgão que você está vendo aí, ela tem como referência o CNJ? É isso? É isso que ele está perguntando para você, né? Vamos lá para a próxima? Olha lá a questão de número 5. Olha lá. Subentende-se das informações do texto. O que é subentender-se das informações? É uma questão de interpretação. Ele não está fazendo uma questão de gramática. Que a palavra antes, lá na linha 16, está vendo? Ele te dá a referência da linha. Remete ao período recente, ou seja, remete a esse termo período recente, quando o CNJ já criado ainda não gozava de prestígio que tem hoje. Essa é uma expressão que tem lá no texto, né? Então, subentende-se das informações é uma questão de interpretação. Você viu quando a questão de gramática prejudica-se a correção gramatical. Quando ele menciona informações ou subentende-se das informações do texto, é uma questão de interpretação. Legal? Vamos lá para a próxima? Aí ele muda de texto, né? Aí, veja só, se você reparar aí no texto anterior, a gente consegue responder, né? Olha, vou voltar um pouquinho, ó. São 5 perguntas do texto anterior. A gente consegue responder essas 5 questões sem ler o texto na sua totalidade. Uma pequena leitura ou apenas identificação lá de uma linha de referência, a gente já consegue resolver a questão. Legal? Então eles dão outro texto, mesmo esqueminha, você não vai ler absolutamente nada. Você vai lá para a pergunta lá. Julgue os itens a seguir relativos às informações e estruturas linguísticas. Então vejam só, ó, informações, eu, examinador, posso fazer uma pergunta de interpretação para você. E estruturas linguísticas, ó, candidato, eu posso fazer uma pergunta de gramática para você. Aí você vai lá, olha o item 6, a questão de número 6, ó. Infere-se da leitura do texto. O que é inferir-se? Inferir é retirar, é uma informação que eu posso retirar do texto, tá certo? Então é uma questão de interpretação. Aí você vai lá para a próxima, ó. Vocábulo, tá vendo aparecendo? Em se concentram lá na linha 11 e se a intenção na linha 13, o vocábulo, o se, a palavra se, né? Desempenha a mesma função. Então vamos lá, ó, desempenha a mesma função. Essa função é uma função gramatical. Quando ele faz essa pergunta, ele está te fazendo uma pergunta de gramática. Ele quer saber se esse se tem a mesma função gramatical em ambas essas frases aí. É claro que na gramática você vai aprender isso aí. Olha o item 8. Ó, estariam mantidas, ou melhor dizendo, a correção gramatical e a coerência. Veja só, estariam mantidas significa dizer que já está mantido, já está correto. Correção gramatical diz respeito a uma questão de gramática. Ó, correção gramatical é uma questão que envolve a língua portuguesa, regras da língua portuguesa e a coerência do texto. Coerência do texto é interpretação. Então, gramática e interpretação ao mesmo tempo. Legal? Olha a próxima. Ó. Mantém-se a correção gramatical. Presta atenção na pergunta. Se mantém, é porque já está correta. Então, mantém a correção gramatical ao substituir... Opa, volta lá. Ó. Ao substituir o trecho a uma série lá na linha 4 por a uma série com acento de crase, você que estudou minimamente o acento de crase, você vai rir com essa questão aí, porque você vai saber imediatamente que ela está errada. Então, mas presta atenção no enunciado. Olha lá o enunciado. Ó. Mantém-se a correção. Quer dizer, candidato, já está correta essa frase, já está correta essa frase que eu estou te dando. Eu quero saber se trocando por essa outra expressão, se ela continua correta. Então é uma questão de gramática. Justifica-se. Olha essa outra palavra-chave. Então olha só, vamos ver a questão 10. Ó. Lá na linha 6 ele te dá a referência, né? O emprego do sinal indicativo de crase, ou seja, é uma questão de gramática, né? Em as transformações, justifica-se porque o termo restrições exige complemento e assim vai. Quando ele pergunta assim, quando ele menciona justifica-se, ele está perguntando a regra. Então quer dizer o seguinte, ó, nessa questão 10, eu não preciso só saber se está certo ou não, né, a questão da crase aí, mas eu preciso saber se está certo por esse motivo, né, que está apresentando aí na questão, tá certo?
Então é uma questão de gramática, de acento indicativo de crase, ele te direciona para essa matéria e que exige que você conheça as regras de acento indicativo de crase. Aí ele te dá um terceiro texto. Olha lá, de novo você não vai ler esse texto. Não lê absolutamente, vai lá para a questão. Ó. Com base na leitura do texto acima, julgue os itens a seguir. O julgar em certo ou errado. Aí ele coloca lá, olha lá, mantém a informação original e a correção gramatical. A gente já viu uma expressão dessa agora há pouquinho, né? Ó, mantém a informação original, significa dizer que é uma pergunta de interpretação. E a correção gramatical, ele quer dizer o seguinte, ó, as informações, as ideias, o valor semântico, a interpretação é a mesma e a regra também permite que você faça isso aí, ou seja, substitua o que ou por cujo. Então também, quem estudou um pouquinho de gramática também vai rir com essa questão, vai saber que esse que ele tem uma função e esse cujo tem outra função, e aí você vai ver isso dentro da regra. Mas lembrando, não estou aqui agora nessa aula zero para mostrar a regra, é só para mostrar a palavra-chave, que é esse mapa da prova que interessa para a gente aqui. Olha lá, ao substituir ou a substituir, né, ou a substituição, tanto faz, desse termo aí vir a ser lá na referência 13, linha 13, por virem a serem, essa é outra parte da gramática que o candidato que estudou um pouquinho, ele vai rir também dessa questão. Aliás, um detalhe, gente, a prova ela é tão simples para quem estuda um pouquinho. Você que tem um pouco de uma vontade de passar no concurso público e você vai realmente pegar os estudos com muito afinco, com muita dedicação, você vai chegar a determinados momentos da prova em que você vai olhar para a prova e vai achar que é uma pegadinha. Porque está tão fácil para você a resposta que você vai imaginar assim, mas parece uma pegadinha isso. E na verdade não é, porque você realmente conhece a matéria. Vamos lá, vamos para frente lá. Ó. Prejudicaria a correção gramatical. Então a substituição de uma coisa por outra prejudicaria a correção gramatical. Ou seja, ele está dizendo assim, candidato, o negócio está certo, o que eu escrevi aí na linha 13 do texto está correto, eu quero saber se substituir por isso aí que eu te dei, se vai prejudicar a correção, se a gramática vai proibir. Legal? Ó, tudo palavrinha-chave. Olha a outra palavrinha aí, outra expressão. Ó. Corretamente substituído. Então no trecho justifica o que define lá na linha 18. O pronome o, né? Você vai dizer, pô, mas o é pronome, professor? Eu aprendi que o era artigo. Você vai ver na matéria que esse o pode ser um pronome sim. Mas conforme eu disse, não é o objetivo agora. Agora é só mostrar a palavra-chave, né? Então, esse pronome o poderia... Você reparou que ele conta para você que a palavra é um pronome, tá vendo? Ele não quer que você descubra, ele já te conta. Ele quer saber se no trecho, esse trecho que está destacado na linha 18, o pronome o poderia ser corretamente, olha lá, corretamente substituído por aquilo. E essa é uma outra questão também que quem estudou um pouquinho também vai rir dessa questão e vai imaginar assim, deve ser uma pegadinha, porque está muito fácil, não é possível que um concurso do Ministério Público, para você ganhar mais 7 mil reais, nível médio, eles vão me perguntar isso? Não, é possível sim, é possível, a questão é simples. Você estudou um pouquinho, você vai bem, eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos lá para a próxima? Função sintática, olha só, né? Na linha 1 a expressão êxito exerce função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. Quem estuda a parte de regência, quem já teve aula comigo já sabe que eu já entro na sala e já digo para o candidato assim, ó, candidato é o seguinte, a parte de regência é fundamental. Você vai para casa depois, você vai estudar regência nominal, regência verbal, você vai se familiarizar com esses termos, aí você vai arrebentar nessa parte de função sintática. Quando ele está perguntando função sintática, a gente vai lembrar da parte de sintaxe da oração e do período, e dentro dessa sintaxe da oração e do período, nós temos funções sintáticas de determinados elementos. Então, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim vai. Né? Mas ele te dá a dica, ó, função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. Ele está perguntando se esse o êxito ele é objeto direto do verbo depender, né? É isso que ele está perguntando aí, lá no texto você vai encontrar isso e com um pouco de estudo você identifica isso também. Vamos lá para a próxima, seria mantida a correção gramatical do texto. Quer dizer, olha, o candidato, eu estou te dando um trecho, né, que é esse caso da forma verbal manter aí, essa forma aí ela está correta e eu quero saber, lá na linha 5, olha o examinador falando para você, ó,
Se essa forma verbal fosse flexionada por manterem, se será mantido, seria mantida a correção gramatical. Ou seja, será que a gramática permite a gente fazer isso? Olha outro verbo aí, que em todas as aulas que a gente comenta sobre conjugação verbal, esse verbo entra na aula. Ele vai entrar na parada com toda certeza. Porque ele é um verbo derivado do verbo ter, ele tem a mesma conjugação. Então quem estudou um pouquinho, repito, um pouquinho só aí, meia hora de estudo nessa matéria de conjugação verbal, você treinando, né? Quando eu digo estudar, não é estudar para você aprender a matéria, é estudar para você aprender a passar no concurso, para você acertar a questão. Esse é o seu objetivo, né? Depois você vai aprender português, matemática, raciocínio, direitos, para depois. Primeiro você precisa ser aprovado, tomar posse. Então quem estudou um pouquinho, treinou um pouquinho, sabe que o manterem não existe, é mantiverem, né? Então é uma questão que demora bem pouco tempo para você resolver. Vamos lá para frente, ó. Aí é o seguinte, ó, nessa prova o examinador colocou 20 questões, né, de língua portuguesa. Só que as últimas 5 questões, 16, 17, 18, 19 e 20, elas são de comunicação oficial. Professor, o que é comunicação oficial? É uma redação oficial, né? Nossa, então quer dizer que eu vou ter que redigir um texto? Não, não é nada disso. Isso é uma redação discursiva, uma redação dissertativa, que é aquela que eles te dão um tema e você escreve sobre esse tema a sua opinião. Nesse caso que você está vendo na sua tela aí, redação oficial, é uma regra, é um manual de redação oficial da Presidência da República, que é um manual realmente, né, um decreto-lei. Ele é produzido, ou foi produzido, com a intenção de uniformizar a comunicação entre os órgãos públicos, né? Então a gente tem órgãos públicos da União, do Distrito Federal, que são as esferas, né? Dos estados, os 26 estados, né? E mais o distrito, e dos municípios. Então a gente tem serviço público federal, que é o caso do Ministério Público da União, tem o serviço público distrital, tem o serviço público estadual, que são os órgãos públicos dos estados, os 26 estados, e os órgãos públicos dos municípios, né? Então, esses são órgãos públicos. A redação oficial, ela existe, né? Quer dizer, o manual de redação oficial da Presidência da República, ele existe para uniformizar a comunicação, quando o Estado, ou seja, quando um órgão público representa o Estado, vai se comunicar com outro órgão público, quer seja da mesma esfera ou não, ou quer seja da mesma administração ou não, ele vai utilizar tecnicamente esse manual de redação. Então aí a gente tem também palavras-chave. Esse manual de redação a gente decora alguns termos, né? Olha lá, ministros dos tribunais superiores. Existe uma parte desse manual de redação da presidência que aparece os ministros dos tribunais superiores e aparece isso aí que você está vendo, ó, o vocativo senhor ministro. Ele está perguntando o seguinte, ô candidato, os ministros dos tribunais superiores, a gente emprega o vocativo senhor ministro para eles? Então o que vai acontecer? Quando você estudar o manual de redação, você vai ver se isso é possível ou não, né? Isso é uma outra parte, isso é a parte da matéria que a gente vai ver depois. Mas é uma palavra-chave. Então, quando aparece lá ministro de tribunais superiores e vocativo senhor ministro, você que estudou imediatamente vai associar uma coisa com a outra e você vai, né, uma coisa com a outra, você vai responder essa questão aí. Olha a próxima 17 aí, ó. Olha lá, chefe do Poder Judiciário, aí tem lá, ó, chefe do Poder Legislativo, tá vendo? E são autoridades que também no manual de redação você tem como palavra-chave. Você vai saber quem são os chefes dos poderes públicos, você vai identificar quem são os poderes, né, os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Existem os chefes desses poderes, tá tudo no manual de redação. Você vai decorar lá rapidinho, a gente vai fazer um esqueminha, setinho, mapinha mental, você decora isso tranquilamente. E aí quando aparece uma questão como essa, você vai associar, né? Olha só, chefe do Poder Judiciário, é esse cara aqui. E pelo chefe do Poder Legislativo, é esse aqui, né? Devem conter no final espaço reservado à identificação do signatário. Tudo isso você vai aprender nesse manual de redação, tá bom? Olha lá a próxima, ó. Exposição de motivos, essa é outra palavrinha-chave. Isso é um expediente oficial. O que é um expediente oficial? É um documento público, né? Então você tem a ata, você tem lá, você vai aprender isso também. Ato, memorando, o aviso, o ofício, a mensagem e a exposição de motivos. Ela é ligada a uma palavra-chave. A exposição de motivos consiste na principal forma de comunicação entre os ministros de Estado e o presidente da República. Aí você vai ver se isso é verdade ou não. A gente vai colocar uma setinha aqui, essa palavrinha aqui, aí eu vou dizer assim, olha, quando aparecer esse expediente aqui, esse documento chamado
exposição de motivos, você vai ligar a esta autoridade. Quer dizer, em 10 minutos você resolve o seu problema nessa matéria, muito tranquila, né? Olha lá, comunicações oficiais. As comunicações oficiais entre os órgãos públicos, isso que eu estou acabando de falar com você aqui, né? Olha lá, cidadão, aparece a palavra cidadão, tá vendo? Então olha só, você tem o Estado, né? O Estado é representado pelos órgãos públicos, não é isso? Que prestam serviços públicos. Então os órgãos da União, né? Que são os órgãos federais, do distrito, dos municípios e dos 26 estados. Só que esses órgãos também, determinados órgãos, não todos, se comunicam com o particular também. Por exemplo, vamos pegar lá o Ministério da Previdência, o INSS, tá? Então o que o INSS tem? Ele tem segurados, né? Esses segurados são pessoas físicas, não é isso? Essas pessoas físicas são particulares. Então existe uma regra no manual de redação que você vai estudar, se você não estudou ainda, se é possível haver essa comunicação, né? Então, olha lá, nas comunicações ou comunicações oficiais utilizadas para a comunicação entre órgãos de serviço público ou entre órgãos de serviço público e o público em geral, os cidadãos, né? Podem ser emitidas tanto pela administração pública quanto pelos cidadãos. Vocês vão ver isso depois, que é uma matéria bem simples, e 3 minutinhos de estudo você vai resolver essa questão aí. Uniformidade, olha lá a última questão, uniformidade. O que é essa uniformidade? Mas acompanha aí, continua aí, ó, uniformidade e padrão ofício de diagramação, né? Ó, padrão ofício de diagramação. O que é isso aí, uniformidade? O serviço público federal, federal, estadual, distrital, municipal, enfim. A redação oficial do presidente da República, né? O manual de redação da presidência da República, ele criou essa uniformidade para determinados documentos. E essa uniformidade é justamente esse padrão ofício de diagramação. Ele existe, esse padrão ofício, para determinados documentos oficiais, que também, repito, durante as aulas a gente vai fazer esse esqueminha aí. Tá? Então vejam só, é uma prova tranquila, prova de língua portuguesa, não tenham medo do CESP-NP, essa história de ficar com medo, uma questão errada elimina uma certa. Parem com isso, hein? Tá? Tirem isso da sua cabeça. Por isso que eu gravei esse mapinha mental aqui. Aliás, desculpe, esse mapa da prova, né? Também tem mapa mental aí, né? Porque tem as palavras-chave, também resolve mapa mental. Então, esse mapa da prova eu gravei exatamente para desmistificar essa ideia de que o CESP-NB é uma organizadora terrível e que uma questão errada elimina uma certa, e aí eu tenho o maior medo de prestar esse concurso. Você reparou que nada disso vai acontecer com você, certo? Deu para perceber como é que é a prova? Você viu como ela é fácil? Não tem segredo nenhum? Então você vai acompanhar aqui as nossas aulas, né, os nossos PDFs, etc, né? Os vídeos com questões. Então você vai ter lá o PDF. Esse PDF ele vai vir acompanhado com os vídeos. Esses vídeos vêm com conteúdo e vêm com questões também explicativas aqui, conforme eu estou fazendo com você aqui. Legal? Então assiste tudo isso aqui. Se você não entendeu, volta, né? Assiste novamente, porque a hora que você começar a estudar a matéria de língua portuguesa e o edital especificamente, você vai identificar isso nas questões, certo? Beleza? Você viu como é fácil? Tranquilo? Tamo junto então? Beleza, então tô torcendo por vocês, muito obrigado pela sua atenção e olha só, quando começar o curso, presta atenção nessa aula 0. Lembra, porque a hora que você pegar a questão, você vai se lembrar dessas palavrinhas-chave. Legal? Grande abraço, obrigado pela atenção de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso site e qualquer dúvida a gente está aqui para tentar sanar, tá certo? E com isso a gente encerra essa aula de número 0, né? E depois começa lá as aulas 1, 2, 3 e assim por diante com as questões, aí você vai treinar e vai ser aprovado nesse concurso aí. Depois você vai contar pra gente. Bons estudos para vocês.